Então vamos dar aqui início ao nosso web morning. Bom dia, eu peço desculpa que eu estou um bocadinho entupida, que eu estou bastante afónica e afetada vocalmente, portanto, mas bom dia a todos e bem-vindos a mais este webinar da APDC, desta vez realizado em parceria com a Logicalis, a quem agradecemos. Agradecemos o desafio para divulgarmos neste evento as conclusões do seu mais recente relatório sobre o papel dos CIOs e as empresas do futuro. Todos testemunhámos ao vivo como a pandemia foi um claro acelerador da transformação para o digital. Aliás, até há várias piadas em que uma delas é perguntar o que é que acelerou mais os negócios, teria sido o CEO. O que é que promoveu mais a transformação digital dos negócios, se teria sido o CIO, mas não, foi o Covid. O Covid, num ano, conseguiu pôr-nos todos numa utilização massiva das soluções tecnológicas para continuarmos a viver e a trabalhar. Até se pode dizer que o Covid deixou a autoestima das tecnologias de informação em alta, não é? Mas pronto, se a generalidade das organizações sabe transformar o seu negócio através desta tal utilização massiva das soluções tecnológicas, muitos ainda estão no início deste processo. Tal é a escala da mudança e também a aparente complexidade do processo. Por isso, o papel dos CIOs assume-se como verdadeiramente crucial na preparação das empresas para este futuro que cada vez é mais incerto e mais imprevisível. Todos estes contributos e estes estudos e estas discussões têm como objetivo ajudar as restantes empresas a perceberem qual é que é o seu papel e o seu caminho e também aventurarem-se no seu caminho da transformação digital. Portanto, nós hoje convidámos para debater e comentar as conclusões do estudo que vão ser apresentadas pela Inês Alcodia, a diretora de Marketing e Comunicações da Logicalis. Nós vamos ter então connosco um painel de 4 oradores, a quem agradeço novamente, aqui logo na primeira hora da manhã, a sua presença para debaterem connosco este tema. Então, a Cláudia Alho, que é CIO da Credibon, a Joana Rafael, que é CO da Sensei, eu não sei se diz CO, mas Chief Operating Officer, não é? Quer dizer, mais fácil a gente explicar. O Rui Ribeiro, que é o General Manager da IP Telecom, e a Teresa Girbal, que é Vice-Presidente e CIO da ESPAP. Portanto, como veem, um painel de oradores variado de diferentes empresas e organizações, com instituições também, não é? E nesta conversa eu também vou ter a ajuda, porque hoje ainda estou bastante afetada vocalmente, isto tem vindo a piorar, e vou ter também aqui a complicidade do Luís Lança, o diretor comercial da Logicalis, que depois vai-me ajudar aqui a dinamizar a conversa com o nosso painel de convidados. Em termos de instruções ou de dúvidas que normalmente os nossos convidados, os nossos participantes têm, começo já por dizer que nós partilharemos este estudo da Logicalis na newsletter que será enviada no rescaldo do evento, onde também partilharemos a reportagem, o vídeo, e que será enviada para todos os participantes e pessoas inscritas neste webinar. E por isso, eu sem me prolongar mais, deixava aqui também o convite à nossa plateia para interagirem, para poderem fazer os seus comentários ou questões relativamente a este tema. À medida que o evento vai desenrolando, porque esta também é uma das vantagens destas plataformas, tem uma secção de Q&A na plataforma. Aliás, temos duas, temos uma de chat e temos uma de Q&A. Portanto, estejam à vontade para interagirem connosco e eu e o Luís também estaremos atentos àquilo que são os vossos comentários e quando chegarmos à altura de dinamizarmos aqui a conversa com o nosso painel de convidados, aproveitaremos esses vossos comentários. Portanto, muito obrigada a todos e passava então a palavra à Nilson, por favor. Muito obrigada então, Sandra. Bom dia a todos. Agradecemos desde já a vossa presença à PDC e aos nossos convidados, a oportunidade de podermos apresentar diretamente este estudo e debater também com várias entidades nacionais e perceber se esta realidade já se reflete também em Portugal. Portanto, o Inquérito Global aos CIOs da Logicalis já vai na sua 8ª edição, é um estudo anual onde são entrevistados cerca de 1000 CIOs nos 28 países onde a Logicalis marca presença. E os dados gerados neste estudo acabam por servir um bocadinho de barómetro e fornecer uma visão sobre os desafios e as oportunidades que os CIOs estão a enfrentar atualmente em todo o mundo. Portanto, o próprio estudo revelou 4 principais conclusões que nós vamos tocar ponto a ponto e, sobretudo, demonstram a necessidade que existe de revolucionar a infraestrutura das empresas para que consigam fazer face aos desafios atuais no que diz respeito à transformação digital. Portanto, os 4 principais pontos de foco do estudo
falam da evolução do papel de CIO enquanto um agente de mudança cada vez mais importante, e depois os meus colegas vão poder falar um bocadinho do papel do CIO enquanto o novo super-herói das organizações. No segundo ponto falaremos da importância dos dados e de como é que, através de uma leitura correta, interpretação, análise dos dados gerados pelo negócio, é possível impulsionar a estratégia e acelerar o crescimento das organizações. No terceiro ponto falaremos um pouquinho da cultura da inovação e de que forma é que o local de trabalho digital e a maior flexibilidade e agora este caráter híbrido dos modelos de trabalho estão a afetar as empresas. E por último falaremos das prioridades dos CIOs que, em resultado da pandemia, andam muito em torno da resiliência dos negócios, da continuidade dos mesmos negócios e também da mitigação dos riscos. Portanto, vamos passar já para o primeiro ponto, que tem a ver com o papel do CEO enquanto agente de mudança. Ou seja, todos nós sabemos que os líderes da IT têm um papel cada vez mais preponderante dentro das organizações. Existe um grande desafio, pois todos nós sabemos, até enquanto consumidores, cada vez mais utilizamos os canais digitais e queremos que a nossa experiência digital seja exímia com qualquer organização. Ninguém gosta que a aplicação faça um crash, quando vai fazer efetuar um pagamento, o pagamento não seja processado. Ou seja, nós tornamos muito exigentes a nível digital e isto cria uma necessidade das empresas conseguirem desenvolver a sua experiência com o cliente digital. Existe uma grande pressão hoje em dia neste sentido. Portanto, o estudo da Logicalis revelou que 73% dos CIOs afirma que investiram bastante no último ano na melhoria desta experiência digital, nos canais digitais, para que as suas empresas possam ter uma melhor performance e proporcionar melhores serviços, e 80% dos inquiridos revela também que nos próximos 5 anos este foco na experiência do consumidor será ainda maior. Portanto, a oportunidade que reside aqui e que deverá ser endereçada pelos CIOs consiste na modernização das infraestruturas das suas empresas para dotá-las de alguma agilidade e flexibilidade para que possam desvendar oportunidades na jornada do consumidor a nível digital. E aí sim também conseguir reforçar a relação com o próprio consumidor e otimizar as suas operações. A adoção de cloud, por exemplo, pode proporcionar uma base para esta agilidade, pois as empresas podem, a médio prazo, focar-se no seu core business value e tentarem atingir os seus objetivos de negócio. Portanto, vamos agora passar para o ponto 2. Depois acabarão por ver que, na verdade, todos os pontos se interligam e faremos um pequeno resumo no final. O segundo ponto tem a ver com o potencial dos dados. Como é que as empresas podem desbloquear este potencial para serem melhor sucedidas no processo de transformação digital? Portanto, os dados hoje em dia, como muita gente diz, são o liquid gold, são o combustível para que todos estes processos de mudança, de evolução, possam ser bem-sucedidos. Porque serão baseados numa inteligência sólida e em dados concretos sobre as organizações. Portanto, o nosso estudo revelou também, e isto é, como dizia a Sandra, é a base, o Covid ajudou as empresas, ou seja, forçou bastante os planos de aceleração da transformação digital, só que, infelizmente, o estudo revela que cerca de 75% das organizações a nível mundial admitem ainda ter a incapacidade de extrair a informação necessária ao conhecimento dos seus dados operacionais, ou seja, isto também dificulta que depois o processo possa ser bem sucedido. Portanto, para desbloquear o potencial e o valor dos dados, as empresas precisam daquela dita, como falei no ponto anterior, da agilidade tecnológica e da capacidade de escala e de processos mais robustos, à medida que as necessidades em torno dos dados vão também sendo cada vez mais exigentes e continuam a evoluir. Novamente, os sistemas baseados em cloud poderão desempenhar um papel essencial nesta transformação, pois permitem que as empresas flexibilizem um bocadinho a sua capacidade de computação, de armazenamento, e enquanto podem desenvolver ou munir o seu negócio com aplicações baseadas em APIs, etc. Portanto, voltando novamente ao estudo,
59% dos CIOs revela que a maioria dos seus serviços já está assente em serviço ou tecnologia já está hospedada na cloud, mas cerca de 35% indica ainda que as suas próprias organizações têm falta de competências e também de recursos internos, e que esta falta de recursos acaba por atrasar ou fazer com que os processos de migração para a cloud sejam demorados e existe aqui um certo nível de dificuldade. Portanto, daí que muitas empresas também estão cada vez mais a externalizar, isto também foi revelado pelo estudo, alguns serviços tecnológicos para fazer face a este desafio. Portanto, cerca de 97% das empresas inquiridas afirma que de algum modo já recorre a alguns prestadores de serviços externos para conseguir fazer face a esta exigência e fazer também já a transição para a cloud para conseguir dotar a sua organização de agilidade, recolher dados com maior qualidade e fazer a interpretação desses dados. De referir que todos estes pontos acabam por acrescer responsabilidades ao CIO e eu depois no final farei este apanhado. Portanto, todos estes pontos que estamos a tocar são hoje em dia funções acrescidas que os CIOs têm, mas depois os meus colegas também poderão debater melhor este ponto. Portanto, no que diz respeito à cultura de inovação, a inovação é algo que acaba por impulsionar a transformação dos negócios, pois gera novas práticas de trabalho, a criação de novos produtos, novos serviços, etc. Ou seja, no fundo acaba por ser uma vantagem competitiva, mas que não é fácil de alcançar se três vertentes não estiverem alinhadas, que são a vertente tecnológica, a cultura da empresa e, sobretudo, as pessoas. Tudo isto tem de estar alinhado para que, de facto, possa haver uma cultura de inovação em qualquer organização. Portanto, um dos grandes desafios deste ponto, relativamente à inovação, tem a ver com a perda de competitividade. E o nosso estudo revelou que cerca de 80% dos inquiridos revela acreditar que a sua organização está a perder competitividade em relação aos concorrentes, pois não está a conseguir adaptar-se ao ritmo e às exigências destes processos de mudança e significa que está a perder competitividade. As áreas que foram indicadas como mais problemáticas face a estas exigências da inovação são o aumento da eficiência, a racionalização dos fluxos de trabalho e dos processos, dos workflows, e também a melhoria de serviço. Ou seja, estes são os três pontos onde a maioria das organizações apresenta mais dificuldade face à inovação. Portanto, as empresas que não atualizarem as suas abordagens face à inovação, mais dificilmente conseguirão responder às novas exigências dos clientes, como falávamos no primeiro ponto, se os clientes são cada vez mais exigentes, uma empresa que não se adapte ou que demore mais tempo a adaptar-se, vai ficar para trás. Portanto, e isto é um risco, tanto da parte das organizações, face à sua oferta, como também internamente, pois colaboradores, nós estamos a passar de uma geração de colaboradores de baby boomers, não é? Para nativos digitais, que estão a entrar no mercado de trabalho, e o perfil dessas pessoas é um perfil de maior colaboração, de inovação, que gosta de desafios constantes. Portanto, uma empresa que também não proporcione este tipo de desafios e de oportunidades aos seus colaboradores é uma empresa que vai ter potencialmente mais dificuldade em atrair talento. Portanto, face à escassez de talento a nível digital que nós também temos, é algo para o qual as empresas, as organizações deverão olhar. Porque, como disse, a inovação faz com que os funcionários se sintam parte de algo maior, extra às suas responsabilidades diárias, ou seja, algo que os convida a fazer a diferença e a contribuir também para o desenvolvimento não só da sua empresa, mas da indústria em geral. E este papel de motivação para a inovação, novamente, volta a ser uma das novas tarefas do CIO. Passamos então para o último ponto, que tem a ver com as prioridades do CIO, que em resultado da pandemia, nós sabemos que muitas empresas se encontram em situações mais frágeis, pois apressaram-se a colocar os seus trabalhadores a trabalhar de forma remota, tiveram de fazer isto em uns pares de semanas, em 2 semanas, 3 semanas, um mês, portanto com muitas infraestruturas improvisadas, e isso tem vindo a testar bastante as capacidades de segurança das organizações. Agora, à medida que estamos a caminhar para os modelos de trabalho híbrido,
alguns destes modelos estão-se a tornar permanentes e isto pode ser um risco para as empresas. Portanto, o desafio passa precisamente por controlar e evitar os riscos para as organizações. No nosso survey, os CIOs indicam que, efetivamente, de todos os riscos que existem na empresa, nas organizações, os maiores têm a ver com a violação dos dados e os ataques como malware, ransomware. O que não deixa de ser interessante é que, apesar de tantos CIOs reconhecerem estes grandes riscos, mais de metade, ou seja, 55% das organizações assume claramente que ainda não adotou um plano de recuperação de desastres. E isto acaba por ser um pouquinho preocupante. Portanto, a oportunidade aqui reside exatamente na adoção de uma abordagem de segurança mais holística, que possa até ter capacidades de antecipação e detecção. Isso é cada vez mais possível através da inteligência artificial, do machine learning, portanto, soluções de segurança que contemplem estas capacidades, pois um negócio que está também menos protegido, peço desculpa, um negócio que gasta menos tempo, ou seja, a nível manual na verificação das plataformas de segurança, acaba por libertar as pessoas, os recursos da IT, para se focarem noutras coisas mais importantes, seja a inovação, seja a estratégia do negócio, seja suportar outro tipo de necessidades operacionais. Portanto, como veem, todos estes pontos acabam por estar interligados. E, embora a inovação e a mitigação do risco pareçam forças opostas, na verdade não são. Existe uma clara ligação entre as duas, porque os clientes querem empresas que consigam proteger os seus dados, porque ninguém gosta de ver os seus dados expostos, e isso acaba por reforçar também a capacidade das organizações. E é relativamente fácil nós, neste ponto, percebermos, porque durante a pandemia todos nós sabemos de empresas que sofreram ciberataques e que tiveram informação exposta, que sofreram ransomware, e uma das consequências reveladas também pelo estudo foi a perda direta de clientes para a concorrência. Ou seja, sempre que acontece um ciberataque, este tipo de consequências são reais. O estudo concluiu também que 95% dos inquiridos acaba já por usar um bocadinho a inovação como uma ferramenta para criar a resiliência. E isto indica que estas duas forças são complementares na criação de vantagem competitiva para as organizações. Portanto, sem perder muito mais tempo e fazendo aqui um pequeno sumário, nós temos, portanto, de uma forma muito resumida, nós podemos concluir que a maioria das organizações está completamente consciente dos desafios e está motivada para transformar os seus negócios, mas nem sempre consegue colocar em prática as medidas mais eficazes para atingir esses objetivos. E em muitos casos isto deve-se ao facto de não terem recursos nem as infraestruturas adequadas para o fazerem. Portanto, os CIOs pretendem desenvolver arquiteturas robustas, orientadas para a mudança, mas necessitam, sobretudo, do apoio dos líderes empresariais e de toda a empresa, porque uma transformação digital é um processo evolutivo, não é algo que deve ficar resumido a um departamento, ao departamento de IT, não deve ficar sobre os ombros apenas de um grupo de pessoas, e sim algo que envolva todas as pessoas da organização, que envolva a melhoria dos processos, para que se consiga efetivamente revolucionar e preparar a organização, as organizações para o futuro. Portanto, desta forma concluo a apresentação do estudo e volto a passar a palavra à Sandra e ao Luís. Muito obrigada, Neuza. Olha, eu não resisto a dar-vos conta de que, agora quando estava a ouvir a todas estas prioridades e tarefas que acabam por ainda estar pendentes, só me lembrava daquele anúncio que uma seguradora tentava passar, que alerta para os imprevistos que podem surgir e as responsabilidades que os CEOs têm de assumir na gestão de uma empresa e que está sempre a dizer que não é fácil gerir um negócio. Eu diria que não é fácil ser CIO hoje em dia, não é? Mas pronto, era só aqui uma piada porque realmente eu estava a ouvir todas estas, acho que todas as pessoas que tiverem a ouvir e que têm a responsabilidade também do negócio, têm a responsabilidade desta componente da gestão tecnológica da organização, têm tantas frentes tantas frentes de trabalho e de responsabilidade que acaba por
ficarem às vezes também esmagados com onde é que devem orientar, é para a cloud, é para a cibersegurança, como é que eu faço a gestão das minhas pessoas, como é que eu capacito as equipas e tudo mais. Portanto, olha, muito obrigada por esta introdução. E, portanto, eu vou ter a ajuda do Luís Lança, que, conforme como eu disse logo no início, vocês veem, a minha voz de vez em quando vai falhando, mas ia começar então por pedir, pelaquela ordem que tinha dito, primeiro, é uma ordem alfabética, a Cláudia, a Joana, o Rui e depois a Teresa, que pudessem, se quisessem, fazer aqui um comentário inicial àquilo que foi aqui o estudo apresentado pela Neuza, e depois vamos dinamizar então aqui a nossa conversa. Muito bem, bom dia a todos e obrigada pela oportunidade desta partilha, porque na verdade recebemos mais nestes fóruns do que entregamos e, portanto, vou aqui partilhar um bocadinho o meu testemunho como Chief Information Officer num setor subejamente conservador, como conhecemos a banca, e com forte legado aplicacional que, per si, constitui um enorme desafio de transformação digital. Portanto, eu posso vos comentar que, do ponto de vista de prioridades, efetivamente eu resumiria em duas grandes dimensões, uma que é a dimensão tecnológica e outra que é a dimensão do modelo operativo, porque não só o nosso papel enquanto dinamizadores tecnológicos está a mudar, como o próprio paradigma das organizações, porque olham hoje para a tecnologia não como serviço em si, mas acima de tudo como um fator diferencial do ponto de vista estratégico. E, portanto, a minha experiência desde há 3 anos a esta parte, eu sou membro permanente do board do Credibon, portanto, ou seja, o IT aqui já desempenha uma parceria estreita e um dinamizador estratégico de suporte ao desenvolvimento do próprio negócio. Entendemos muito cedo que a transformação digital era um caminho de diferenciação, significa dizer, não sei se recordam, mas nós lançamos o Marketplace precisamente 2 semanas depois de ter começado o confinamento, o Pisca-Pisca, o Marketplace de auto-usados. E o que vos posso comentar é que aquilo que parecia ser uma dificuldade inicial de lançamento de uma grande plataforma neste contexto acabou por ser um fator de diferenciação para o Credibon, que conseguiu, do ponto de vista do modelo operativo e de dinamização junto dos seus parceiros, conseguir aqui angriar uma componente de mercado onde não estava tão presente, até porque o nosso modelo atual continua muito assente no modelo de canal indireto junto de parceiros e não tanto de prestação direta junto do cliente. Ao final, eu dir-vos-ia que, do ponto de vista tecnológico, há aqui 4 grandes segmentos de suporte. Um deles, claramente, a parte arquitetural, porque cada vez mais temos que estar expostos a serviços de integração que possam propiciar per si aquilo que seja a integração de fatores de inovação. Há um segundo que tem a ver com a alavancagem daquilo que são os dados, portanto, nós fomos coletando ao longo dos anos muitos dados, a questão é como extrair o potencial destes dados e como é que esse potencial pode suportar aquilo que seja a nossa relação dentro e fora da organização, na gestão dos nossos colaboradores, na gestão dos nossos parceiros e, obviamente, na diferenciação e da proposta de valor aos nossos clientes. Temos um terceiro segmento que diz respeito à componente infraestrutural, porque deixou de ser uma componente de diferenciação e passa a ser uma commodity, e aqui também nós, Chief Information Officers, estamos preocupados com o custo dessa alavancagem, significa dizer há aqui uma oportunidade enorme de cloud que no fundo nos vai dar toda a escalabilidade, resiliência, continuidade e também uma gestão financeira mais adequada dos nossos ativos, portanto uma gestão otimizada em termos de OPEX, CAPEX e depois, como não poderia deixar de ser, aquilo que no fundo se prende à componente da segurança, porque estamos cada vez mais expostos a todo o canal de internet, isso obviamente constitui um desafio de geração de confiança e, acima de tudo, de não exposição daquilo que sejam os dados da organização. Do ponto de vista do modelo operativo, o IT, na sua constituição de funções verticais do passado, já não funciona nas novas organizações, o paradigma é cada vez mais agile. Significa dizer que há aqui uma estreita relação de colaboração no dia-a-dia entre o negócio e o IT e as equipas têm que funcionar nesse mesmo princípio, juntando todos os papéis no mesmo objetivo.
Portanto, aqui há também, no fundo, o desafio das novas metodologias e, com elas, novas funções que se integram nas organizações, como seja toda a componente associada à experiência de cliente e à definição das jornadas desse cliente, mas também, neste novo paradigma digital, novas tecnologias que, no fundo, apelam a um contexto da gestão destes talentos um bocadinho diferenciada. Portanto, eu resumiria dizendo que, efetivamente, o nosso grande desafio assenta nestes dois pilares, quer a dimensão tecnológica, quer a modelo. Obrigada. Obrigada, Cláudia. E agora diria que passaríamos para o próximo convidado para dar o seu comentário e depois passar a Joana. questões. Joana. Olá, muito bom dia a todos. Muito obrigada também por este convite. Foi muito interessante ver, portanto, as conclusões deste estudo. Nada que nos surpreenda, certamente. E então, no nosso caso, que somos uma empresa de base tecnológica, na qual, obviamente, a tecnologia é o nosso produto e que fomenta exatamente a transformação digital do nosso cliente, que é o retalho, portanto, as grandes cadeias de retalho, e que, obviamente, partem de um ponto com um pouco mais legacy de sistemas do que aquilo que nós encontramos na nossa organização, e a nossa missão é exatamente essa, é ajudar, portanto, este setor tradicional a transformar-se. Obviamente, na nossa equipa, nós temos um CTO e não um CIO, exatamente devido à gênese tecnológica de onde nós partimos, mas eu tenho tido uma experiência muito interessante na CIONet Portugal, desde há alguns anos que eu faço parte do Advisory Board e tenho estado muito próxima destes temas, e obviamente que durante a pandemia, certamente aquele comentário que a Sandra fez de início, que as pessoas brincaram muito durante o último tempo, que obviamente foi o maior acelerador e catalisador digital, também para nós na Sensei, que abrimos a primeira loja autónoma, na verdade foi a primeira loja autónoma na Europa com um parceiro, portanto no centro de Lisboa temos o Continente Labs, e o que é que realmente esta loja autónoma permitiu, portanto, transformar a forma como nós, como os clientes, fazem compras numa loja digital, numa loja física, em que nós passamos a ser um cliente digital da loja. Portanto, nós entramos na loja como um utilizador, tal como, por exemplo, quando nós andamos no Uber em vez de andar no táxi, não é? Temos de ser um cliente registado, ter um meio de pagamento digital e, no fundo, obviamente, há uma implementação da tecnologia no espaço físico da loja de forma a digitalizá-la completamente. Esta transformação, nós abrimos esta primeira loja portanto, durante a pandemia, com o Grupo Sonai, em parceria com eles, e efetivamente foi muito interessante perceber e, portanto, montar este projeto durante portanto, uma fase em que as pessoas e as equipas se começaram a reunir remotamente quando começou a pandemia, fez-se a implementação da loja, e depois perceber que alguns receios que existiam inicialmente da adoção do cliente e, portanto, da utilização do meio de pagamento digital foram, portanto, largamente aceleradas durante a pandemia. Na verdade, as pessoas começaram a procurar pagamentos sem contacto, o limite máximo de um pagamento sem contacto aumentou, portanto, em poucos meses aquilo que se calhar demoraria 6 ou 7 anos a acontecer, em termos de legislação, portanto, no setor bancário, e, portanto, tudo isto obviamente criou aqui uma grande aceleração, e nós sentimos que a nossa organização, no fundo, tem como missão não só transformar a forma como as pessoas fazem compras, mas também como este setor do retalho opera as suas lojas físicas. No fundo, passa a ter vários dados sobre a operação, e, portanto, eu vi no estudo que a Neuza acabou de apresentar que 75% dos CIOs diziam que uma das suas principais barreiras é conseguir extrair valor dos dados que têm sobre a organização, e realmente no setor do retalho, portanto, a operação da loja física, onde acontece 85% do negócio do retalho em todo o mundo, é uma operação que é muito pouco baseada em dados, porque existem poucos dados realmente da experiência do cliente, para além daquilo que são as vendas, não é? Dos dados analíticos que se extraem daí. E portanto, no fundo, a nossa missão é acabar por trazer tecnologias como a inteligência artificial e machine learning para a loja, permitir uma melhor experiência ao cliente e uma operação muito mais eficiente e completamente digital, monitorização de inventário em tempo real, etc. Portanto, daquilo que se passa em prateleira na loja. E isto, obviamente, à escala numa organização que estava habituada a ter isto apenas no online, no seu e-commerce, mas que representa uma fatia ainda pequena do seu negócio, passa a poder ter a possibilidade de operar de uma forma ativa este tipo de dados. Portanto,
E eu acho que realmente as transformações que se têm sentido nos últimos tempos têm, sem dúvida, acelerado esta adoção em todo o mundo. Nós temos vários incumbentes, portanto, nestas áreas, portanto, como a Amazon, que veio também, é um grande gigante digital e que veio também abrir lojas físicas com tecnologias de inteligência artificial e claramente criar aqui uma grande transformação no setor do retalho. Muito obrigada. Obrigada, Joana. Rui, passava-lhe agora a palavra para estes comentários iniciais. Faltava só aqui o unmute, que estava a começar a falar. Muito obrigado, antes de mais, pelo convite. Dar aqui uma nota sobre a temática e fugindo daquilo que até foi agora referido pela Joana, basicamente sobre novas coisas, quase direi startups do mundo moderno, e isso acho que é um desafio natural e em si, mas é relativamente fácil para as organizações que estão a começar, ou unidades de negócio, ou mesmo uma organização a começar do zero, uma startup, começar do ponto de vista digital. E isso é o papel do CIO é relativamente mais facilitado porque não tem um histórico. E esse é provavelmente uma das maiores dificuldades das organizações, é que 99% das empresas neste momento já têm história, têm sistemas legacy, têm sistemas que se calhar alguns já nem se lembram deles, etc. E essa é que é a dificuldade, que é como é que eu mudo pessoas, e vimos no estudo precisamente este passo em si, como é que eu vou fazer transformação, ou vou chamar migrar para uma cloud, e acima de tudo mudar processos em si. E a transformação digital é mesmo isso, é mudar processos com as novas tecnologias e não despejar tecnologias nos processos. E esse é um aspecto que um CIO tem de entender, não é? Há pouco a Sandra também referiu aquilo que também já tínhamos falado, não é? Que é o CIO é, de facto, hoje em dia um novo super-herói da Marvel dentro das empresas, porque tem que perceber negócio, tem que perceber tecnologia, tem que perceber psicologia, tem que perceber, quase direi, a logística, não é? A integração, dados, etc. E isso é, de facto, o grande desafio, que é perceber onde é que estão estes super-heróis capazes de movimentar, capazes de terem motivações e, acima de tudo, perceber que estes super-heróis não trabalham sozinhos, têm que trabalhar em equipa, e este é um aspecto essencial. Adicionalmente, que também o estudo reflete, e o caso da Credibon também reflete, que é o aspecto que as organizações e as lideranças dentro da sua cadeia de valor têm para colocar estas áreas de sistemas de informação digital naquilo que é um papel estratégico, ok? E ir no limite até um pouco mais longe daquilo que eu entendi do caso da Credibon, que é não ser apenas uma atividade de suporte ao negócio, mas ser de facto ela própria um motor core, uma atividade core naquilo que é uma cadeia de valor de uma organização. E porque são aspectos essenciais naquilo que é uma operação, naquilo que é uma logística, e portanto estamos a falar nesta movimentação dos dados, e também o estudo reflete este cenário, que é dados de como é que eu passo os dados e trabalho os dados, como é que é o trabalho interno e externo neste trabalho de agregação de dados, e portanto há aqui muitas temáticas, o estudo toca em várias delas, vou-lhe chamar, dá um cheirinho em todas elas, e dentro das organizações essa análise, no limite autocrítica construtiva deve ser feita, está bem? E do lado da IP Telecom, enquanto Cloud Service Provider e motor de dinamismo do ponto de vista de telecomunicações de alto débito em Portugal, é este um dos trabalhos que nós procuramos fazer junto dos nossos clientes, que é como ajudá-los nesses processos de transformação digital, como olhar para a cloud e, em particular, uma das dificuldades é como é o receio natural, como é que eu coloco fábricas que estão a trabalhar 24 horas por 7
na cloud? Será que isso é possível ou não? Qual é que é o risco associado a isso? Portanto, há aqui um conjunto de temáticas, a tal lógica da continuidade de negócio que é referido no estudo, são várias temáticas e, portanto, o CIO, mais do que um agente de mudança, é um super-herói de mudança. Não é? Muito obrigada, Rui. Teresa, passava-lhe a palavra, por favor. Muito bem, bom dia, não sei se já me estão a ouvir. Vamos Muito sim. obrigada à PDC pelo convite e bom dia a todos os que nos estão a ouvir e também aqui aos colegas de painel que estamos aqui hoje, realmente para debater um tema que eu acho que é sem dúvida muito interessante. Sendo a última, tenho o trabalho facilitado, certo? Portanto, já todos falaram um pouco e eu não posso deixar de concordar com tudo o que disseram. Eu faço só aqui um pequeno breve apresentação, para quem não sabe, portanto a ESPAP é uma entidade de serviços partilhados para a administração pública. Nós fornecemos serviços na área de serviços partilhados na área financeira, na área de recursos humanos, das compras públicas e também das TIC. Eu, na minha função de vice-presidente e de CIO, tenho realmente aqui um papel desafiante, como todos os meus colegas, mas eu se calhar ia falar aqui um bocadinho do CIO, não é, realmente é um agente de mudança, mas é um agente impulsionador dessa mesma mudança e da abordagem. Na realidade, hoje e cada vez mais, nós temos o IT, não é só o IT tradicional, portanto, não temos só a operação, não temos só, no fundo, aquela manutenção dos sistemas, a evolução dos sistemas. Também as novas tecnologias vêm permitir que o próprio negócio desenvolva parte das suas necessidades e, portanto, é esse também o trabalho transformador, impulsionador, que o CIO tem que fazer, portanto, tem que desafiar, mostrar, no fundo, ser também um agente de mudança, como diz o estudo, da própria organização. Tem que perceber dos negócios, até para perceber como é que os pode ajudar, como é que os pode desafiar, como é que os pode realmente fazer evoluir. A ESPAP não é como a Sensei, de facto, mas é também uma entidade da administração pública muito tecnológica. Os nossos serviços são totalmente baseados em tecnologia e por isso talvez esteja aqui dentro da administração pública um dos casos um pouco diferente e com um foco também grande e com um impacto muito grande da tecnologia no seu serviço. Mas, sendo da administração pública, eu não posso deixar de referir que os processos administrativos que a própria administração pública tem não tornam mais fácil, no fundo, a forma ágil de fazer a introdução da inovação, a mudança, muitas das vezes, não só de procedimentos, mas também de cultura. Portanto, isso tudo é também aqui, e creio que, sem dúvida, o CIO tem aqui também um papel muito relevante e a tecnologia em si tem aqui um papel muito relevante para mostrar que se pode fazer melhor e, se calhar, uma resposta mais concreta, mais direta aos utilizadores, neste caso, ou aos clientes, aos nossos clientes, com a ajuda da tecnologia. A cloud, sem dúvida, que foi um passo muito importante e quase por coincidência foi momentos antes do arranque da pandemia em força, que de facto até a própria administração pública publicou a sua estratégia de adoção de cloud e ainda hoje estamos aqui a melhorar a forma no fundo, da administração pública adotar a cloud de uma forma segura e de uma forma inteligente também, que permita as próprias administrações, entidades da administração pública, utilizar essa ferramenta tão útil e tão imprescindível para esta mudança. Mas eu também refiro que não tenho dúvida nenhuma que a pandemia, o Covid, foi um dos grandes impulsionadores, ou pelo menos um grande holofoco na área da tecnologia, mas não só. Claramente, mesmo na administração pública, a pandemia, o Covid, serviu como quebra de tabus, ok? E um dos tabus que eu acho que realmente foi quebrado é a possibilidade de termos teletrabalho. Portanto, nós, no trabalho remoto, não temos que estar no nosso sítio presencial para poder trabalhar e trabalhar bem. Claro que isto também traz outras mudanças, porque não é
um trabalho, ou seja, não deve ser, o resultado dele não é medido pelas horas que estamos dentro de um escritório a trabalhar, é pelos resultados que apresentamos. E isso, mais uma vez, nós conseguimos, como também foi dito, colocar toda a gente, ou quase toda a gente, os puderam estar em teletrabalho muito rapidamente, mas os processos não se mudaram, ok? E, portanto, temos hoje muito trabalho pela frente para mudar muitos desses processos, porque não basta digitalizar e dizer que está feita a transformação digital. Não está. Portanto, há N casos, eu dou um caso que pronto, tem a ver com a administração pública, não tem a ver exatamente com a minha entidade, mas que eu própria, como cidadão, já sofri. Eu vou a um serviço, por exemplo, público na net e muitas das vezes tenho dificuldade em encontrar o que eu quero, porque muitas das vezes os sites também não estão da melhor forma desenhados e por isso há aqui um trabalho para fazer, alguns já estão, outros não, mas há aqui um trabalho para fazer. Os processos que foram feitos, que são feitos de back-office ou internos dentro das entidades, não são, no fundo, intuitivos e, portanto, o próprio utilizador tem dificuldade a chegar lá. Outra das coisas é, e isto com muita frequência, nós quando vamos, por exemplo, a um presencial, a um serviço, colocamos uma questão ou temos uma interação e não saímos lá sem uma resposta. Às vezes não é que nós queremos, mas não saímos lá sem uma resposta. No digital às vezes não é bem assim e isso realmente também tem que ser mudado. Nós colocamos uma questão ou propomos algo, seja por mail, seja por um formulário, e às vezes não temos qualquer feedback, nem sequer que receberam, portanto fica na dúvida, mas será que isto foi enviado? Será que alguém vai olhar para isto? E depois, como muitas das vezes também sabemos que os processos não são tão rápidos assim na administração pública, acontece que fica na dúvida se de facto vamos ter alguma resposta e muitas das vezes voltamos a fazer o pedido ou voltamos a fazer, portanto, no fundo alimentamos mais a máquina e complicamos mais a coisa. Portanto, há aqui N desafios pela frente, a da segurança sem dúvida alguma, houve muitos ataques, mas realmente a cibersegurança a questão não é saber se tivemos ou não tivemos ataques, de certeza que os tivemos, demos ou não demos por isso, portanto, ou se foram ou não foram mais graves, e portanto com a utilização de os nossos próprios equipamentos e realmente o CIO, a parte da área da tecnologia, ter também que cuidar da cibersegurança, não só no fundo daqueles equipamentos que geria, mas também dos equipamentos do seu próprio utilizador, no Bring Your Own Device, muitas das vezes acontece, porque eu se calhar em casa o meu computador era melhor do que aquele que me deram que eu tenho do ponto de vista de profissional, e então usava aquilo que eu tinha em casa. E todas estas questões foram realmente levantadas e temos que cuidar delas, porque não se pode continuar a arrastar este tema, no fundo caindo, sem dúvida alguma, em algo que podia ser apenas uma dor, passar realmente a ser um verdadeiro problema. E, portanto, há que o fazer, e o CIO está, de facto, no motor de toda esta mudança, todas estes alertas, mas também levar a que o negócio se aperceba disso. Portanto, não podemos viver numa bolha e pensar que vai ser tudo igual. E aqui, de facto, o Covid, a pandemia, trouxe um boost a tudo isto. A escassez de recursos, que eu também referi aqui, é um problema para toda a gente e é um problema muito grande também para a administração pública, principalmente nas áreas tecnológicas. Se temos que ser, e como referiu o estudo, inovadores, temos que, no fundo, ter realmente cada vez mais processos do ponto de vista de inovação e de serviço interessantes também para os nossos colaboradores. Nós também o temos muito na administração pública, temos às vezes dificuldade de os transmitir. Portanto, até aí temos que mudar. Quem diz nós na administração pública, qualquer uma das empresas, nós também temos que mudar a nossa maneira realmente de abordar a própria tecnologia em favor e, no fundo, em serviço do negócio, porque a tecnologia é um instrumento e não é um objetivo como fim. Mas pronto, não vou prolongar, senão não temos tempo. Teresa, obrigada. Olha, eu o Rui, agora vou meter com ele. Eu li outro dia um artigo dele que dizia: digital, vamos fazer o Big Bang. Que não há Big Bang por artes mágicas se torna uma empresa competitiva digitalmente, com tudo o que isso implica, não é? Portanto, e é isso que nós estamos aqui hoje a debater. Também dar aqui a nota de que, apesar deste PAP também ser um organismo da administração pública,
vocês, por exemplo, nós apontamos-vos como um dos nossos integrantes do programa Upskill, do programa de requalificação profissional que permite capacitar pessoas, mesmo na área da cloud, e entregá-las às empresas nas áreas que as empresas assim o querem. Temos tido agora bastantes contactos, isto é só uma parte, mas bastantes contactos até de câmaras, e eles perguntam, então, mas como é que a SPAP está a fazer? E disse, olha, se eles tiveram criatividade e agilidade para o fazer, vocês também têm que o fazer. Portanto, não podemos ter aqui as desculpas para não darmos este Big Bang, não é? Sem dúvida, Sandra. Às vezes é uma questão de mentalidade, é o que eu disse, é a cultura, não é? E a cultura realmente... Sim, e nós misturamos aqui um conjunto de oradores bastante diferentes e mesmo quando o Rui estava a falar da legacy versus a agilidade de uma startup como a Sensai. Mas a Sensai, é Sensai que se diz, não é? Sensai Tech, Sensai AI, como é que se diz, Joana? É Sensei, está ótimo, sim, é o nome japonês, sim. Porque, Joana, vocês acabam por ser, vocês são ágeis, mas têm que arrastar toda a legacy dos vossos clientes, portanto, não é? Também acabam por, ou seja, não tem essa agilidade só do negócio, porque vocês acabam por, têm que entrar também, vai ser CIOs dos vossos clientes. Para vocês conseguirem implementar a vossa solução de negócio, o vosso cliente tem que mudar toda a sua estrutura também. Na verdade, quer dizer, é uma solução... Quer dizer, uma das nossas missões é exatamente tornar a compra para o cliente na loja sem fricção, mas também a integração com o retalhista sem fricção. Portanto, a forma como nós, obviamente, devemos construir a arquitetura da nossa solução é realmente ter APIs para a integração daquilo que é necessário, porque, no fundo, a parte do POS, nós somos o novo POS, não é? Acaba por passar toda a parte de compra transacional, em vez de nós irmos à caixa, ou self-checkout, ou estamos a fazer scanning com o telemóvel, passa pelo nosso sistema. Então, obviamente, há aqui alguma integração pois, a nível... também falando de integração a nível da cloud. Stocks. Exatamente, mas quer dizer, nós estamos totalmente preparados com APIs para que a integração seja o mais simples possível. Portanto, essa é também uma das nossas missões, é desbloquear e não ser um bloqueador depois à adoção da solução. E, no fundo, a nossa solução está construída exatamente para ajudar um retalhista que está focado na sua operação, não é? E quer torná-la mais eficiente em poder adotar uma tecnologia, quer dizer, isto é, no fundo, trazer a tecnologia dos carros autónomos para as lojas autónomas, porque, no fundo, é baseada em visão computacional, visão por computador, portanto, é uma tecnologia que tem algumas similaridades, mas aqui com uma aplicação diferente. Mas, obviamente, a nossa missão é o frictionless, seamless, seja para o cliente final, seja para o nosso cliente retalhista. Joana, agarrando nas tuas palavras, que eu acho que são ótimas, nós estamos a falar de dimensão tecnológica e adaptação de modelos operativos, porque é exatamente isso que estás a fazer. Estás a apoiar os teus clientes nesses modelos operativos, a transformar, eu não diria transformar, mas é se calhar a adotar novos modelos e poder transformá-los. E acho que hoje em dia nós falamos, eu ouvi aqui perfeitamente a dimensão tecnológica, os modelos operativos, a adaptação e a adoção desses modelos operativos. Os super-heróis que os CIOs têm que ser, porque têm que agregar um conjunto de conhecimento e de matérias que têm que dominar, não só tecnológicas, mas também do ponto de vista de negócio, exatamente para poderem conseguir levar a visão do ponto de vista digital para a estratégia do negócio. E eu acho que uma das perguntas que eu lançava aqui hoje para vocês, para nos ajudarem, que é qual é que tem sido a evolução realmente dos CIOs, enquanto esses agentes da mudança ou enquanto esses agentes da adoção, fazendo aqui o paralelismo que o Rui fez e muito bem, que eu gostei muito da parte dos super-heróis, porque esse é que é o grande desafio que hoje os CIOs estão a existir. Eu acho que há aqui um grande boost de funções agregadas e acumuladas no CIO que está a desafiá-los grandemente. E eu lançava-vos essa questão para me ajudarem aqui a responder também ao nosso painel. Luís, deixa-me já agora, pegando aqui nestas suas palavras, um dos temas do super-herói é que ele de facto não existe, não é? Exato. E essa é a dificuldade, porque descarrega-se muitas vezes no CIO a solução para tudo, e ele não faz milagres nem põe as empresas a dar resultados positivos, financeiramente, obviamente, nem vai fazer as vendas. Agora, o importante é que, mais uma vez, as lideranças tenham a noção clara que têm que ter uma estratégia, que têm que saber para onde é que vão
e perceber que, do ponto de vista de estratégia de sistemas de informação ou digital, ela tem que ser definida em conjunto. Quando eu há pouco estava a dizer que o CIO, esta área digital de uma organização, tem que estar no centro também dos processos de decisão, é precisamente para garantir que há aqui uma consciência que num prazo de 4, 5 anos há um faseamento estruturado quer de migração de sistemas, aquilo que estavam a referir, que não existe, o tal artigo que escrevi, que não existe Big Bang. Eu não ligo o interruptor e no dia seguinte tenho a minha empresa 100% digital. Isso não existe. E, portanto, uma empresa tem que ter a consciência, e as lideranças dessa empresa têm que ter a consciência, e muitas delas obviamente têm, que uma empresa anda a várias velocidades e tem que gerir tudo isto. Não é? Eu estou num grupo de gestão de infraestruturas rodo e ferroviárias, não é? Eu comparo uma lógica que é, nós temos que andar em várias linhas de comboio dentro de uma empresa. Eu tenho o regional, tenho o intercidades e tenho o alfa pendular e no limite começarei do ponto de vista de inovação a pensar no TGV, mas tudo isto dentro de uma empresa tem que andar em paralelo e uns vão mais rápidos que outros. Eu quero é garantir que a pouco e pouco vou passando o pessoal que está nos regionais no comboio que que anda no limite a Cravão, vou-lhe chamar assim, que passa depois para o interregional, que depois passa, e a pouco, esta lógica de convergência, mas que depois, quando vier o TGV, nós já temos que estar a pensar no Hyperloop. Portanto, esta máquina, e há um livro que eu recomendo a todos, né, que é um dos últimos do Simon Sinek, que é o Jogo Infinito, né, que isso não para. Nós só estamos cá de passagem e, portanto, temos que ter a consciência que temos que ajudar a máquina em si a funcionar. E hoje, de facto, o mundo digital e esta estruturação de dinâmicas e de eficiências internas da organização tem que sofrer transformações impreterivelmente. Caso contrário, quando acordarmos, num dia para o outro, aparece uma tecnologia disruptiva, aparecem quase direi as senseis desta vida, isto é, startups altamente dinâmicas, com novos modelos de negócio que mudam radicalmente, muitas vezes, o mercado, e de facto as tecnologias disruptivas estão aí, as impressoras 3D, os blockchains e outras que mais, que muito rapidamente desaparecem. Né? Temos vários casos de história, né? O caso da Nokia é sempre aquele caso mais simples de explicar, que é perdeu 2 anos de inovação, apareceu a Apple e matou completamente todo esse mercado, não é? Aquilo que era o habitual. E isso pode acontecer em qualquer indústria, não é? Então é um bocadinho esta a temática. Mas Rui, agarrando nesse ponto que estás a dizer exatamente, que eu acho que toca aqui um pouco na cultura organizacional das empresas e lançando também este desafio à Cláudia, porque ela há pouco tocou nisso, que ela estava a dizer exatamente que o CIO tem que estar um pouco no centro da estratégia e cada vez mais tem que estar perto dos líderes das empresas, e estavas a dizer isso, Rui. Eu gostava que a Cláudia também, porque as fintechs também já estão dentro do mundo deste, por exemplo, da área financeira e que acabam por ser um challenger para empresas que têm o seu legado. Cláudio, e como é que tu vês este papel numa cultura organizacional em que existem já muitos desafios, como estavas a dizer, novas funções a despertar, novas funções a despertar? Como é que isso, por exemplo, no papel da Credibon, como é que vês o teu papel na Credibon como no centro dessa estratégia, apoiando os teus líderes nas empresas, e como é que consegues levar o digital ao ponto do negócio, e como é que essa tua equipa consegue ajudar nessa estratégia? Muito bem, eu se calhar começava só por dizer que há uma frase que a Teresa comentou que me tocou, porque efetivamente vivo isso todos os dias, que é: a tecnologia é um meio, mas não é um fim em si mesmo. O que é que isto significa dizer? Que para instituições que não são fintechs ou não são startups, a grande dificuldade é a gestão da mudança. Não é a instalação da base tecnológica, mas é a alteração e a otimização dos processos. Porque também, como foi referido pela Teresa, a grande dificuldade a seguir é garantir que os processos digitais estão em linha com as expectativas das pessoas que acabam por consumir esses processos digitais. Portanto, eu diria que o meu papel neste contexto acaba por ser um bocadinho mais de gestão de mudança do que propriamente
só a questão de instalação de base tecnológica, onde aqui na alteração dos processos a tecnologia dá efetivamente um suporte. Aliás, posso comentar que no contexto de Credibom, nós somos clientes da Celonis, portanto, em termos de process mining no último ano e meio, e a verdade é que aqui também se mostra o quão os insights dos dados podem surgir como suporte à definição e alteração desses mesmos processos, e é esse o caminho que viemos a fazer, a simplificação, a otimização e o self-servicing dos nossos clientes e também dos nossos colaboradores, porque há um tema que aqui também foi debatido e que é um desafio não menos imaterial comparativamente com todos os outros, que é a nossa capacidade enquanto líderes de suportar um novo paradigma de cultura organizacional e como é que gerimos os nossos talentos, porque o mercado está dinâmico, portanto, Portugal sucedeu na instalação de um conjunto de centros de excelência de base tecnológica que suportam a Europa, mas isso criou uma dificuldade aos líderes de tecnologia de conseguirem criar e estabilizar e rendibilizar todos estes colaboradores dentro das suas organizações, porque esta nova geração não tem o mesmo nível, não sei se lhe devo chamar de fidelidade às organizações, mas a sua lógica de investimento nas organizações talvez um bocadinho diferente da nossa geração. Portanto, enquanto banco, temos na verdade dois desafios, um que é esta otimização de processos com suporte à tecnologia e obviamente acima de tudo ser uma alavancagem para o negócio e não uma dificuldade, portanto ser um facilitador de desenvolvimento da instalação e da construção de valor do banco ao nível do mercado. Pronto, com a dificuldade de não sermos uma página em branco, porque muitas vezes quando somos uma página em branco acabamos por não ter este desafio da migração de todo o legacy. Eu também lançava aqui também, Teresa, gostava de também saber isto na parte da administração pública, não é? Porque a contratação pública e a regulação da mesma às vezes também leva aqui alguns entraves na digitalização da própria administração pública, não é? E da transformação. Porque estamos a falar também de despesa pública, de controle de despesa pública. Como é que vês estes modelos também organizacionais, estas culturas organizacionais a serem introduzidas na administração pública, uma vez que a ESPAP é um bom exemplo destes serviços que há pouco mencionaste, não é? Deixa-me só fazer uma provocação aí no meio disso, que é, toda a gente achava, Teresa, que a cloud não podia ser, soluções de cloud não poderiam ser adotadas pela administração pública, e são, não é? Vocês... Não, são bastante, e são cada vez mais, ok? Portanto, isto tem vindo em crescendo essa mesma adoção. O problema não é só adotarem, é adotarem bem, e por isso, ou seja, com cuidado, porque senão nós temos também estudos, e do ponto de vista, todos os anos é feito um estudo através da JEC, realmente mostra, entre outras coisas, também a adoção de cloud. E, portanto, têm vindo cada vez mais entidades a adotar cloud e vê-se claramente um dos temas em que, por exemplo, os custos da cloud é apontado como um ponto forte e um ponto fraco, onde mostra que realmente, como também já foi referido aqui, às vezes não sabemos gerir, no fundo, adotar, portanto, comprar e gerir a própria cloud. Portanto, rapidamente, se não gerirmos bem, o nosso orçamento vai-se, não é? Portanto, porque é tão fácil estar ali disponível, porque não usar, não é? Portanto, é mais ou menos a mesma. Portanto, tudo isto é verdade. Mas se calhar respondendo aqui um bocadinho, sim, nós temos aqui muitos desafios na administração pública, nas empresas também, mas temos aqui alguns ainda, se calhar, intensificados. A contratação, é facto, é um processo longo, é um processo complicado, não posso dizer que não, e que não me levem a mal os meus colegas, mas é complicado, mas tem uma razão de ser, nós temos que proteger, porque é o dinheiro de nós todos, não é verdade? E, portanto, nós de facto temos que comprar bem e temos que evitar, e os casos mediáticos menos bons que têm surgido, na realidade levam e comprovam isso mesmo. Às vezes temos que implementar realmente determinados procedimentos para garantir a boa utilização dos recursos públicos, nomeadamente do dinheiro que temos, portanto. Mas surgem outros desafios, mas não é só para comprar serviços ou bem, é também para contratar pessoas. E realmente a Sandra referiu, foi um passo muito, muito importante que nós demos realmente para participar no programa do Upskills, para formar jovens e jovens na área tecnológica e depois realmente integrá-los, portanto fazer o estágio integrá-los. É uma necessidade enorme, que é um refrescamento realmente das nossas organizações,
enfim, já não são os boomers, eu sou uma boomer, eu sei que sou, mas com muito orgulho posso dizer, mas os novos milénios, as novas gerações, nós precisamos desse sangue e dessa capacidade de mudança dentro das nossas organizações. Mas a mudança está lá e é obrigatoriamente feita. Eu também gostei muito da comparação que o Rui fez em relação aos vários tipos de comboio. E eu se calhar dava aqui muito naquela linha, se calhar usando para não... Na realidade, e sendo uma casa muito baseada em tecnologia, nós temos sistemas de informação com vários anos, com algumas dezenas de anos. E isso, eles estão a funcionar, ok? E, portanto, depois nós temos que, no fundo, que os evoluir, que mudar, que ter uma perspectiva diferente. Mas a cultura da empresa, e passa muito também pelo colaborador, muitas das vezes há mesmo esse receio de perder preponderância, de perder porque não tem conhecimento das novas tecnologias, por exemplo, ou não tem segurança. E isto vai desde, no fundo, o próprio colaborador que executa, até ao próprio conselho, ok? Aos conselhos de administração. Quando realmente os próprios negócios pensam que podem perder ali algum controle, também são, muitas das vezes, entraves à introdução da inovação. E é aí, mais uma vez, o CEO ou o CTO ou whatever tem que realmente fazer este papel de super-herói e de mudar e levar e dizer que não tem que ter esse receio, antes pelo contrário, pode ser ajudado e pode ser e tem que ser. Deixa-me só ajudar-te numa coisa, porque estás a tocar num ponto muito pertinente que eu acho que é muito. Nós estamos a olhar do papel de CEO, mas temos as pequenas e médias empresas que também têm o papel do IT Manager e da direção informática. E há uma frase do próprio estudo que diz que o papel de um CIO não é desenvolver uma estratégia ou uma visão digital, mas é incorporar o digital na estratégia de negócios. Não estamos perante, se calhar, um IT Manager que sofreu um boost, fazendo a comparação que o Rui estava a falar da evolução do ponto de vista de comboios, mas que sofreu um boost de soluções, a quem estamos a pedir conhecimento de negócio de uma forma muito acelerada para ajudar nessa transformação. Também. Eu não sei se ele tem que ter conhecimento do negócio, ele tem que ter a capacidade no fundo, de uma escuta ativa chamada, ou seja, ele tem que saber perceber aquela parte do negócio e, no fundo, onde é que ele quer chegar e onde é que pode chegar. E aí ele tem que perceber, ok? E, portanto, tem que ver que ferramentas pode trazer para ajudar a atingir realmente os objetivos do negócio. Porque um verdadeiro gestor de negócio, ele quer, não lhe interessa, quer dizer, também lhe interessa como, mas não lhe interessa se é com A, com B, com C, ferramenta tecnológica, mas quer chegar lá. E, portanto, o CIO e o CTO, portanto, não é um IT Manager, mas o IT Manager tem que perceber e que levar a convencer realmente os próprios gestores do negócio que é uma mais-valia utilizar as novas tecnologias, a capacidade de inovação, quer sejam elas realmente digitais ou processuais, porque também passa muito por aí. Portanto, eu não lhe diria que o IT Manager tem que perceber de negócio, não diria isso, mas é uma mistura, assim como eu também acho que os negócios, por exemplo, com ferramentas como low code, podem ter muito mais autonomia do que tinham antes, não estão tão dependentes do IT staff, ok? Portanto, podem estar e se calhar deixar realmente os profissionais e a área do IT para as coisas que realmente são o seu core e ajudar o negócio a atingir os seus objetivos. Por isso, é uma ajuda mais do que tem que perceber de negócio. Não podemos todos perceber tudo. É uma ilusão. Eu passava só assim para um comentário final, então, para nós já estamos aqui em cima do tempo e para cumprir aqui o horário. Já estou a sentir-me pressionado, aqui olhando para as horas. Aqui um comentário final, então, para a Sensei, aqui, a Joana e o Rui da PT Telecom e a Cláudia, darem-nos aqui um ponto final sobre, eu diria que a tónica da descentralização que houve dos colaboradores e os modelos de trabalhos híbridos. Se acreditam que acresce ao papel do CIO a intervenção numa área de retenção de talento e de promoção de inovação, bem como aquilo que a Teresa estava a dizer, se realmente eles têm que ter mais escuta ativa ou de que têm que perceber de negócio para ajudá-los nesta transformação digital. Para que nós podemos fazer aqui uns pontos finais, não fomos à parte da resiliência e da mitigação do risco, mas fica para uma próxima.
Rui, queres Portanto, começar, Rui? Ou Cláudia, Cláudia, então força, Cláudia. indiferente, Luís, como Força, preferir. Cláudia, força. Eu diria que abraçamos com muito entusiasmo esta fase transformacional do mercado que estimula a nós gestores também um novo conjunto de competências capazes de atrair, gerir este novo paradigma de talentos e de funções dentro da organização. Do mesmo modo, eu diria que sairemos muito mais ricos desta nova fase em que atravessamos do ponto de vista de carreira, em que, para além de associar a dimensão tecnológica, associamos a componente da transformação dos próprios processos e otimização desses processos. Portanto, eu diria que o desafio é mais do que interessante e, portanto, só podemos crescer com ele. Obrigada. Ok, obrigado. Rui, então, consegues? Sim, o ponto aqui do teletrabalho, como estavas a comentar, é sempre um desafio para as organizações. Tem vantagens claras do ponto de vista individual dos colaboradores, que tem que ser equilibrado. Eu acredito em ambientes híbridos em si e acredito naquilo que é a responsabilidade e o trabalho por objetivos e não um trabalho das 8 às 5 do picar o ponto. E isto, para mim, é claro. E esta lógica do teletrabalho permite fazer isso. Inclusivamente, são benefícios daquilo que é o equilíbrio pessoal, a vida familiar com a vida profissional, que muitas vezes podem ser alcançadas a benefício da empresa e do colaborador. Sabendo que existem os extremos que têm de ser mitigados, não é? Quer do colaborador que se encosta, quer da empresa que é irreal do ponto de vista de condições de trabalho e afins, não é? Portanto, são esses extremos que têm que ser limados e as empresas têm aqui novas formas de trabalhar. O CIO tem que perceber como é que potencia, mais uma vez, o dia-a-dia destas equipas, destes negócios, e permitir que se faça o negócio e se façam as operações dentro das organizações. Genericamente é isto, para terminar sobre o tópico teletrabalho. Ok. E já agora legislar como deve ser, não é? Exatamente. Começámos ontem, não é? Exato. Joana. Bem, só para dar também aqui uma tónica final, eu acho, obviamente, estamos todos já bastante habituados e adaptados ao teletrabalho, depois deste ano e meio, conseguimos fazê-lo de forma eficiente. Eu acho que aqui o maior desafio é, por exemplo, numa empresa nascente como a nossa, nós somos uma empresa recente que praticamente triplicámos os nossos colaboradores durante a pandemia e, portanto, tudo isto foi feito com um onboarding remoto, muitas das vezes, portanto, nós éramos 12 quando fomos, em março, trabalhar para casa e somos 40 pessoas agora. Obviamente que isto traz desafios, mas, quer dizer, ao nível da produtividade, não ao nível da produtividade, mas eu acho que ao nível da construção de uma cultura de empresa, ou manutenção de uma cultura de empresa, portanto, acho que aí sim o escritório continua a ter um papel bastante importante e, portanto, nós temos uma flexibilidade total que fica ao cargo dos nossos managers, quando é que as suas equipas ou subequipas dentro da nossa equipa, portanto, trabalham em conjunto no escritório, portanto, tentamos fazer o onboarding presencial, etc., para as pessoas conhecerem ali nas primeiras semanas a equipa direta, pronto, e tentamos criar aqui algumas práticas, alguns offsites da equipa, promover algumas reuniões presenciais especificamente para discussão de tópicos mais estratégicos e depois tudo aquilo que o teletrabalho permite fazer, mantemos em teletrabalho e conseguimos adotar esse sistema. Portanto, acho que estamos todos também ainda numa fase de aprendizagem, mas acho que agora já passaram para uma fase de melhoria e portanto, disto ser algo que não é transitório, mas sim uma nova forma de trabalhar e, portanto, com todas as ferramentas que certamente ainda vão ser inventadas por startups ou outras organizações que decidam inovar e ajudar-nos a fazer isto melhor, tal como esta conferência que estamos a fazer hoje aqui, esta Web Morning, que também mostra que é possível estarmos todos juntos a partir de... Sim. Eu acho tornarmos também mais globais, tanto no trabalho como também nestas conferências que fazemos. Podemos estar cada um num ponto do mundo e, portanto, isto acontece na mesma. Nós também contratámos algumas pessoas na APDC durante a pandemia e aquilo que sentimos maior diferença quando as conhecemos presencialmente foi na altura. Nós conseguimos ter tudo, a percepção, a ter alguns movimentos. Eu mexo muito, aqui quando estou aqui não se percebe, não é?
mas a altura das pessoas é altamente impactante, porque não temos bem uma noção, portanto só temos este quadradinho de como é que é a pessoa ao vivo, não é? Imagina-la uma mais baixa ou mais alta e, portanto, é interessante até esse tempo do onboarding ser presencial, pelo menos para a gente ficar com uma imagem mais completa da pessoa. Olha, muito obrigada a todos. Muito obrigada ao Luís por ter-me ajudado aqui nesta interação hoje. Eu ainda tive aqui uns ataques de tosse, mas como estava sem som, não se ouve nada, não é? E, portanto, olha, muito obrigada e em breve, então, em breve, salvo seja, em princípio hoje, ainda enviamos a nossa newsletter, ou amanhã de manhã, ou mais tardar, a nossa newsletter com a reportagem do evento. Nós temos uma jornalista na PDC que faz a reportagem também de todos estes eventos para quem não pode assistir ao vivo, poder pelo menos ter aqui a percepção do que é que foram os principais pontos abordados no contexto do evento, e depois também partilharemos o vídeo e o estudo da Logicalis. Portanto, agradecer a todos e o resto um bom dia. Desejamos o resto um bom dia. E o nosso obrigado e um bom dia também. Obrigada. Obrigada. Obrigado a todos. Bom dia. Obrigado a todos. Bom dia.